Glorificado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, discípulos, servos e servas de Deus, é uma alegria mais uma vez estar falando com você e falando sobre a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o Senhor. Quero ler uma palavra de Deus para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa responsabilidade cristã. E o apóstolo que escreveu uma epístola, o apóstolo Pedro. Então, ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 2. O tema é: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Eu gosto desse tema, e na linguagem de hoje fala pedra viva e a nação dedicada a Deus. Vamos ler, eu vou ler na linguagem de hoje, né, capítulo 2, que diz o seguinte: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Eu acho interessante quando ele começa já falando sobre isso. Abandonem tudo que é mal. Sabe, as coisas más, elas nos rodeiam e nos pegam às vezes em momentos de fragilidade, de distração, para que a gente possa expressar aquilo que às vezes não é real na nossa vida. E a gente expressa para disfarçar, expressa para poder não se comprometer, ou cada um tem uma justificativa, mas ele é específico e ele diz assim: abandonem tudo que é mal. Aí ele trata o que é mal: toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. E aí eu começo aqui dizendo isso. Vamos fazer uma reflexão. Então, se a mentira tem ocupado espaço na sua vida, espaço no dia a dia, por favor, abandone a mentira. Por que abandona a mentira? Porque a mentira não edifica, não constrói, não traz vida, não traz bênção para você. O que mais que é para abandonar? O fingimento. Você fala, mas não é melhor fingir fingir e abandone o fingimento. A inveja. Porque inveja é uma coisa de morte. Você fala, não tem nada demais, mas quando você usa a inveja, você acaba sendo o que você não é, ocupando uma aparência ruim, né? E a crítica, porque também é um mal que o ser humano tem de olhar para as coisas, para a situação, para as circunstâncias e fazer as suas críticas. E critica às vezes por inveja só e sem ter a resposta. E também injustiça. Cuidado para não fazer injustiça. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? Além do apóstolo Pedro, esse texto que fala abandone o que é mal, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:22, ele trata disso. Ele diz no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então ele trata disso, cuidado com o que é mal. Existem coisas que lá no passado, na sua velha vida, na sua velha natureza, tinham um certo domínio e talvez você uma habilidade para lidar. E aí ele fala: vos despojeis do velho homem. Sabe? Tira essa máscara, tira esse peso, tira esse comprometimento com essa natureza do passado que Paulo fala. Ele também trata disso em Colossenses 3, 8 e 9. O mesmo assunto. Agora, porém,
despojai-vos igualmente de tudo isso. De tudo isso o quê? Aí ele fala: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9 ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, então não ficai mentindo, não ficai envolvido com as coisas passadas. Tira essa carga, porque é muito importante a gente começar um viver que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Às vezes transmitir, às vezes não, e sempre transmitir a verdade que nós vivemos, que nós cremos, que habita em nós. Cada pessoa chamada por Deus foi chamada para ser tratada. E tratada para cuidar de quem? Dos outros. Cuidar das pessoas que estão em carência. Quando você foi salvo por Jesus, você foi salvo e foi liberto. O seu passado, os pecados, as marcas, as coisas ruins foram arrancadas. Agora não tente ressuscitá-las novamente no seu dia a dia. Você fala: não, mas é só de vez em quando. Mas o quanto mais você se livrar das coisas que te prendem ao passado, mais livre e mais forte você fica para enfrentar os desafios. Ninguém nasceu por acaso para viver de qualquer maneira. Nós temos que nos alimentar de Deus, da palavra de Deus, nos alimentar das coisas puras, das coisas reais. Você sabe que a nossa carne, ela gosta de vaidade, ela gosta de uma pincelada, a nossa carne gosta de um agrado. E tem hora que nós temos que nos despir desta vontade da carne e nós temos que buscar a vontade da fé de Deus que habita dentro de nós. O verso 2, que o apóstolo Pedro fala, ele diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Veja o chamado dele: sejam como criancinhas recém-nascidas. O que uma criancinha recém-nascida faz? Ela não tem passado, ela não gosta de manter a imagem do passado, ela não gosta e ela não tem a imagem, a ideia do que era antes para poder mostrar. Tudo que ela quer é um pouquinho do leite. Você fala: mas o leite sustenta pouco, o leite é um alimento frágil. Sim, mas ele vai alimentar por dentro e vai começar a dar força, energia, que este corpo vai crescer, vai desenvolver e será útil. Você imagina encher uma criancinha com um alimento sólido, pesado? Vai fazer mal para ela. E às vezes na nossa vida, certas buscas, certas coisas que nós queremos para nos agradar, para nos fazer bem, como era no passado, vai fazer mal. Então, por isso que o apóstolo está dizendo: como criancinha recém-nascida, deseje sempre o puro leite espiritual. Então, tem coisas espirituais tão puras, tão perfeitas, que elas vão fazer bem. E quando nós estamos fortalecidos e alimentados com leite espiritual, com a comida espiritual, com a coisa que vai nos dar sustento, a presença de Deus, a vida dentro de nós, nos dá força e poder para crescer. E o chamado principal é crescer por dentro. Crescer no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Por isso que o apóstolo começa dizendo: larga a mentira.
Por isso que ele estava dizendo, larga o fingimento, larga a inveja, a crítica, seja puro por dentro e tome leite espiritual. Todo mundo precisa. Se você fala, não, eu não aguento, eu quero uma coisa mais forte, tome o leite e cresça por dentro primeiro. O crescer na vida cristã é um crescer que dá sustentação, que dá poder. Crescer espiritualmente te dá força para enfrentar as lutas do dia a dia. Sabe que o ser humano nesse mundo, ele aprende tanta coisa. E se deixar, a gente quer viver igual vivia no mundo. O que você fazia, o que comia, para onde ia. As escolhas que tinha. Todo mundo tem suas manias. Se nós sentarmos com um grupo de pessoas e perguntar qual é a sua vontade, aí um fala, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu já pratiquei tal coisa, e tem tanta habilidade, tanta experiência. Mas isso vai te edificar em Deus em quê? Agora, o que nos fortalece para enfrentar o inimigo, para derrotar o adversário, o que nos fortalece para nos preparar para cuidar dos outros, é crescer por dentro. E é esse crescer por dentro que solidifica a nossa vida cristã. Aí ele fala, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvo. Você fala, como que alguém é salvo? Crescendo por dentro. Não, você não cresce por fora. Aí você fala, mas eu já vi gente que prosperou, que teve sucesso financeiro, sucesso no seu... Pode ter tudo. Essas coisas são coisas naturais, que Deus dá, que Deus abençoa, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação humana. Mas o crescimento espiritual é alimentar de Deus, da palavra de Deus. Crer na palavra, beber o leitinho do céu, a vida espiritual. Ler e orar fortalece você espiritualmente para derrotar os inimigos, os adversários. Aí vamos para o verso 3. E o verso 3 fala assim, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos o que o Senhor é bom. Vou repetir o versículo. Como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Aí você fala, mas como que eu descobri que o Senhor é bom? Você teve uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus te trouxe alimento, te trouxe sustentação. O Senhor é bom porque Ele olhou para você, onde você estava, quem você era, antes de conhecer Jesus. Você fala, mas eu era uma pessoa oprimida, eu era uma pessoa doente, eu era uma pessoa perturbada, eu era uma pessoa inquieta, eu era uma pessoa infeliz. Ou então você vai dizer para mim, eu sempre fui muito feliz e tive de tudo, mas você não conhecia o Senhor. E o Senhor olhou para você. Ele olhou para você. E até tem um hino que a gente gosta, que fala, quando Jesus estendeu as suas mãos. Então ele estende a mão, ele toca em você, ele toca em mim e ele demonstra a sua bondade e o seu amor. Ele faz isso porque nos ama e ele nos tirou das trevas para a luz. Esse versículo que fala sobre a bondade do Senhor na nossa vida, como dizem as Escrituras Sagradas, né? Tem uma referência no Salmo 34, versículo 8, que diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Em quem você tem buscado apoio? É no Senhor. Em quem nós buscamos segurança? É no Senhor. Onde nós nos curvamos é diante do Senhor. Nós nos prostramos aos pés de quem? Do Senhor. O Senhor é bom. Tudo que eu, você, que todos nós temos, veio do Senhor. E eu gosto do Salmo
34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aí o 9 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você teme o Senhor? Nada falta. Não vai faltar nada para você. Você fala, mas eu estou passando uma luta, uma prova. Temei ao Senhor. Então, quando o apóstolo está falando sobre tomar o leitinho, mas antes do leitinho, vigiar com o que pensa, com o que fala, ele está dizendo, temei ao Senhor, para que não falte nada. O Senhor cuida de você. Ele tem cuidado de nós a cada dia. Agora, veja, eu avanço com você agora. O Senhor é bom. Verso 4 fala assim: cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitam como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Olha esse texto, cheguem perto dele. Dele quem? Pedra viva. Está falando que Jesus é uma pedra viva. Nós chegamos perto dele como pedra viva que os seres humanos rejeitam. O que seria isso? O Salmo 118, no verso 22, já falava sobre isso. E diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, a pedra que rejeitar, a pedra principal. E aqui, o texto está dizendo que ele é a pedra. Quem é essa pedra? Jesus é a pedra. Então, cheguem perto dele. Lá em Mateus, no capítulo 21, e no verso 42, diz o seguinte: perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Que pedra é esta? Agora, essa pedra é Jesus. O povo rejeita, o inimigo rejeita, o governo rejeita, os reis querem rejeitar, porque querem o poder, o domínio. Os homens querem os benefícios de Jesus, rejeitam a pedra porque não entendem. Não sabem o significado desta pedra. Mas aqui o texto está dizendo, cheguem perto dele. Dele quem? Jesus, a pedra. É a pedra que os seres humanos rejeitaram. Deus escolheu como de grande valor. Então, quando nós estamos tomando leitinho, alimentando de Deus, nós estamos aproximando dele, que é forte, que é sólido. E sólido porque ele é construtor, ele é edificador. E agora o verso 5, para eu finalizar a fala deste encontro. O verso 5 mostra que ele nos escolheu e que esse alimento do céu espiritual vai nos consolidar. E aí eu me dirijo a você que é líder, você que já foi no encontro, já teve um encontro com Deus, você que é batizado, você que foi escolhido por Deus para servir a Deus. Esta palavra é para você. Você que nasceu na fé e que tomou o leitinho e continua tomando, o leite espiritual, o alimento interior, está consolidado e forte. Você que frequenta a igreja, que ouve a palavra e crê no evangelho, está perto da pedra que é Jesus, a pedra para edificação. E agora ele transforma para você. Veja o verso 5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual,
onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios a Deus, sacrifícios que Deus aceite. Veja, eu vou parar aqui. Não é minha vontade, mas é necessário por causa do tempo. Vocês, como pedras vivas, deixam que Deus os use na construção. Deus está preparando você para edificação. Deus está preparando você para exercer o sacerdócio. Deus está preparando você, e o sacerdócio é cuidar de alguém, é zelar de alguém, é abençoar alguém, é edificar alguém, é exercer o ministério. Sabe que um pai, uma mãe cuida dos filhos. E uma pessoa chamada por Deus e que recebe a natureza do leite espiritual de Jesus e fica perto dele, consolida como uma pedra viva, firme e forte, fica pronta para quê? Para exercer o sacerdócio, para cuidar daqueles que Deus tem levantado. Então eu me dirijo a você que é líder. Deus levantou alguém para você cuidar, alguém para você consolidar. E consolidar para quê? Para edificar. O mundo que nós estamos vivendo hoje. O governo manda fechar as igrejas. As pessoas estão preocupadas e se isolando. Existe sim uma doença perigosa, grave, que contamina, que haja um contágio. Mas existem meios técnicos que as pessoas têm obrigação de fazer, botam uma máscara, um gel, para evitar o contato físico e alguém contaminado transmitir. Mas isso não pode separar você da conexão com Deus, com o alimento espiritual e com a missão de cuidar das pessoas, de edificar. A nossa igreja é uma igreja que tem células. E as células, os pequenos grupos, servem como uma coisa: edificar o templo. O nosso templo não é o prédio edificado com pedras que veio de Jerusalém, que veio da pedreira. O nosso templo é o grupo de líderes, homens e mulheres consolidados em Deus e na palavra de Deus, que vão edificar os outros, que vão consolidar o próximo, que vão ajudar o próximo a vencer. Por isso o verso 5 diz: vocês também como pedras vivas. Essa pedra é Jesus, pedra viva na construção. Jesus é a pedra. 1 Coríntios 3, 16 a 17, consolida essa palavra, que diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, ninguém vai destruir você. E você não pode destruir ninguém. Nós temos que consolidar as pessoas na fé. Use o seu tempo, use a oportunidade, use o que você tem para edificar os outros, para consolidar o próximo, atraí-lo para a presença de Deus e levar a vida que você tem recebido de fé, para que ele seja abençoado e edificado. O verso Efésios 2, 21 e 22 consolida o que eu acabei de dizer para você, que diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Por isso que a gente fala, nas células, nas casas dos membros, dos homens e mulheres de Deus, há uma edificação, porque as pessoas invocam o nome do Senhor. E a construção ali está, e a consolidação das pessoas escolhidas por Deus. E aí o que eu quero fechar esse assunto com vocês?
pedras vivas não permanecem sozinhas. Porque se elas permanecem sozinhas, elas se tornam pedras mortas. Então o que ela faz? Uma pedra que não estiver ligada, ela vai perder toda a possibilidade de habitação de Deus. Mas nós nos unimos uns aos outros, unimos na fé, unimos na oração, unimos na comunhão. Precisamos estar ligados para nos tornar a habitação de Deus. Sabe, nós poderemos conter as riquezas de Deus só quando estivermos ligados uns aos outros. E aí eu fecho esse assunto com você. Temos que estar ligados. Esteja ligado. Ligado com Deus. Ligados uns com os outros. Domingo, nós temos na igreja cultos de oração. É proibido as pessoas participar de culto. Então nós oramos. Nós temos os períodos de oração. E nós teremos Santa Ceia. Nós teremos 3 Santa Ceia, onde os grupos estarão como pedras vivas, ligados com um edifício, consolidados, sem tumulto, mas um grupo de pessoas para que o Espírito de Deus venha, para que o alimento espiritual da palavra venha, para que a instrução venha e você seja fortalecido, edificado em Deus e na sua palavra, e assim coma do pão, beba do cálice, receba o alimento da unidade e receba o cálice da santificação. É assim que nós vamos nos fortalecendo e consolidando para ser o edifício de Deus e assim levar a presença de Deus para dentro de casa, levar a presença de Deus para os lugares onde vamos e abençoar as pessoas que entram no ambiente. E o ambiente da sua casa, do seu trabalho, onde você vai, precisa ser o ambiente da presença de Deus. Eu paro aqui e digo a você: não falte, participe conosco neste domingo. E assim você vai receber uma bênção, um renovo e graça de Deus. Eu quero orar por você. Querido Senhor Jesus, é tão bom te pertencer. É tão bom estar conectado com o Senhor e com a sua palavra. Examinar a tua palavra para que tenhamos crescimento espiritual. E é tão bom tomar do leite espiritual, porque ele nos consolida, ele nos fortalece e nos edifica. É tão bom, Senhor Jesus, estar unido e viver em comunhão com os irmãos, para que possamos edificar uns aos outros, passar a bênção, passar a fé, passar a comunhão, passar a convicção que nós temos para abençoar uns aos outros. E assim eu peço o toque em cada vida, em cada coração. E onde o mal estiver incomodando, atrapalhando, prejudicando essas vidas, seja neutralizado. E aí eu neutralizo toda enfermidade, toda opressão, toda perturbação e peço que a tua presença e o teu alimento espiritual fortaleça, sustenta e desperte estas pessoas para uma vida vitoriosa. Abençoa o teu povo, meu Senhor, pelo poder do teu nome e pela tua santa palavra. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa você. Continuemos firmes, unidos na fé, em nome do Senhor Jesus.